vários pastores e também realizo congressos de avivamento. Só que a missão Vida no Sertão, ela tem no meu coração. Eu e minha casa, minha esposa, fundamos essa missão junto com o missionário Alex e a Alessandra, logo depois que eles transicionaram do ministério que eles serviam lá no sertão, para se dedicar 100% somente à missão. Ensinando eles o Evangelho de Jesus Cristo, ministrando o Espírito Santo sobre essas crianças, aldeias indígenas, povoados. E há mais de 4 anos estamos doando nosso tempo, nosso ministério, nosso coração, nossos recursos para essa obra poderosa que está sendo realizada lá no extremo sertão da Bahia. Fiquei muito contente que nós começamos algo muito simples e desde o começo eu falei para o missionário Alex e a Alessandra, falei, olha, essa obra ela vai ser liderada pelo Espírito Santo e por homem nenhum. Nós vamos ter que submeter ao Espírito Santo, porque o que Deus vai realizar aqui no sertão vai ser ecoado nas nações, porque essa obra é de Deus, e muitos, quando Deus começar a trazer frutos, muitos vão querer se apropriar do que Deus está fazendo, muitos vão querer colocar o seu nome, e aí nessa hora nós não vamos permitir, porque o único nome que tem que ser mencionado é o de Jesus Cristo. Então, irmãos, na simplicidade começamos, estamos avançando. Para a glória de Deus, eu, junto com um pastor amigo, nós compramos 2 terrenos lá na missão. Eu não tenho casa própria, eu não tenho terreno próprio. Mas quando eu recebi um valor que Deus me deu, eu falei para minha esposa, amor, nós poderíamos comprar um terreno, dar entrada num apartamento. Nós moramos de aluguel há mais de 14 anos. Também é porque nós nos mudamos para muitos lugares, moramos em vários estados já, então não dava nem tempo, né, de falar, vamos comprar, mas nada, vamos mudar. Vida missionária é assim, irmãos. Mas eu falei para ela, a primícia é sempre do Senhor. E eu não estou falando que você deve fazer isso não, esse é algo pessoal meu. E eu não contei nunca, eu não sei porque que eu estou falando aqui. Eu acredito que é porque o pastor já deu o gatilho para falar da missão. Mas eu nunca falei isso para ninguém. Todas as vezes que eu compartilho com os pastores, eu falo, Deus usou 2 irmãos para doar o terreno para a missão, mas um desses irmãos foi eu e minha esposa. Eu creio que Deus vai me dar ainda uma casa, eu estou orando, né? Deus, 15 anos de casado, está na hora, né? Não aguento mais pagar aluguel, misericórdia, enricando os outros. Mas nós demos a primícia para o Senhor, peguei um valor que nós tínhamos lá recebido, e falei, amor, vamos, dá para comprar um terreno, e o Alex viu 2. E aí eu falei com um pastor amigo meu, eu falei, Vaso, são 2, eu tenho dinheiro de 1. Ele falou, então outro também eu tenho, vamos embora. Esse pastor me ligou chorando um dia. Eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Morreu? Deu algum problema? Não, é que eu estava aqui guardando uma oferta já há alguns meses, e eu conversei junto com a minha esposa, e o pastor comentou que queria construir a base própria, porque hoje a nossa improvisada era um antigo bar, era para ser provisório e está passando da hora já. Eu falei, Alex, passou da hora, isso aí era um negócio provisório, esse bar velho aí que já reformamos tudo, nós precisamos ter nossa sede própria, alojamento para receber os irmãos. Eu quero ficar 15 dias lá na missão, quero servir, nós vamos ter alojamento de primeira, irmão, com suíte, cama, vamos ter uma cozinha de primeira. Por quê? Porque o reino de Deus é excelência, irmão. Sabe por quê, pastor Marcos? Eu já vi nós recebendo gringo. Já teve uma convergência missionária lá, mas eu estou vendo pessoas de outras nações indo ali no sertão ser treinadas para fazer obra missionária. Eu vejo tudo isso, irmão. Mas nós estamos só no alicerce ainda. Então, eu creio que tudo que Deus precisa é de um coração, irmão. E enquanto eu estava ali na cadeira ali, o Espírito Santo falou algo comigo, e eu quero liberar antes da palavra isso aqui. Porque essa igreja tem um pastor que tem um coração missionário. Deus quer virar uma chave aqui, se você é dessa igreja. Talvez você não é, não importa, mas se você é dessa igreja, o Senhor quer virar uma chave aqui, e essa chave é sobre as finanças.
Olha, irmãos, eu tenho mais de 25 anos de convertido e eu tenho mais ou menos 16 anos de ministério. E se tem um espinho na carne do crente, é esse tal das finanças, irmão. Seja do irmão que converteu ontem ao que está há 50 anos no evangelho, meu irmão. Pensa num trem que o diabo, ele vem contra a nossa vida. Agora, por quê? Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com dinheiro? Não, ele não tem não. Nunca vai ter. Mas quem tem problema com o dinheiro é o homem. Irmão, e por que o ímpio não tem problema em ter dinheiro? Porque o diabo dá também, irmão. O diabo dá. Você acha que o diabo não tem dinheiro? Lá no deserto, o que ele ofereceu para Jesus, irmão? Ele ofereceu riqueza. Ó, os reinos e tudo que tem aqui eu te ofereço, se prostrado me adorares. Tem um monte de pessoas que se prostram diante de Satanás, ele dá mesmo fama, riqueza, poder, dinheiro, milhões na conta. Só que a alma está vendida. Agora é o seguinte, tem um dinheiro do céu. Tem o dinheiro do céu. Lá em 1 Pedro fala, uma riqueza inacessível reservada nos últimos dias para a salvação dos últimos dias. Agora, tocar o dinheiro do céu, realmente Deus não vai dar para qualquer um não. Irmão, eu tenho um menino lá de 17, eu tenho de 22. O 17, meu Deus, ele ainda está com a mente de 15. E aí, às vezes ele pede um monte de coisa para mim. Eu falo, filho, não vou te dar, filho, você tem que amadurecer. Irmão, como que você dá... Meu menino, se eu der R$200 para ele, daqui à tarde ele não tem mais nada. Ele foi no mercado, gastou, deu para alguém, comprou uma coisa que ele não precisava, ele está nessa fase. Então, Deus como nosso pai é como eu. Eu falo assim, um menino queima 200, ele vai queimar 1.000, 2.000, não vou dar, eu tenho que dar assim, ó. Aí o que eu faço com ele? Pai, estou precisando de dinheiro. Não, o que você precisa? Não, eu quero comprar um negócio. Então eu vou lá comprar com você. Porque se eu te der, você não vai comprar um negócio e guardar. Você vai gastar tudo, filho. Você precisa amadurecer nessa área. Então o grande problema dos irmãos, dos filhos de Deus não ter abundância de riqueza nas mãos, é justamente por isso. Somos igual o meu menino que vai fazer 18 com a mente de 15 com dinheiro, irmão. Nós não aprendemos esse negócio, nós não temos maturidade com esse negócio. Você acha que Deus tem problema em colocar 5 milhões na minha conta? Não, mas eu tenho. Tem um problema muito grande no velho Adão que tem na nossa carne, irmão. Que ama o que o dinheiro proporciona. Agora, dinheiro não é problema. É problema? Não. O amor é problema. O dinheiro, ele é um bom servo. Ele é um terrível senhor. Se o dinheiro é o teu senhor, meu amigo, você está enrolado. Agora, se você governa e ele te serve, meu amigo, você está abençoado. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo um monte de crente falando assim, pastor, quando eu pegar uns 5 mil na mão, aí você pode deixar que nós vamos ajudar a missão. Não vai não, irmão. Aí você fala assim, irmão, quanto você tem agora? Agora? Agora. Agora, quanto você tem aí? Eu tenho R$10 aqui. Dá esses R$10. Mas eu só tenho ele, pastor. É ele, 10. Sabe por quê? Se você não for fiel no 10, você não vai ser fiel em 100, nunca será em 1.000. E vamos esperar Jesus voltar, você não vai dar 5 mil nunca, meu querido. É de fé em fé, de glória em glória. Deus conhece o crente, rapaz. Deus conhece seus filhos. Assim como eu conheço o meu, Deus conhece você. Você pode pensar mil coisas ao seu respeito, mas Deus sabe quem você é de verdade, irmão. Irmão, você pensa que você é bom, até que você é provado, até que você é tentado, irmão. Lá em Andradina, no interior de São Paulo, 40 mil habitantes, nós fomos treinados. Eu sou do interior, irmão, sou dos irmãos, sou dos irmãos do mato, tá? Do lado do meio do mato. Eu moro em Brasília desde 2010, mas eu sou do mato. E era um negócio, esses caras aí pegam dinheiro e se corrompem. Eu, quando Deus me der 50 mil, eu vou fazer um evangelismo, vou ganhar algo. E eu ficava olhando para aquele irmão. Quando você pegar 50 mil, não pegou nem 5. Você não sabe o que é isso, irmão. Até que você tem na conta. A verdade é que o dinheiro mexe, mas mexe só com a carne. O dinheiro não mexe com o teu espírito. Porque o teu espírito é de Deus, o teu espírito é a natureza de Deus.
Dinheiro mexe, meu irmão, mexe com a carne treme todinha assim, ó. Ai, eu vou comprar aquilo, agora os irmãos vão ver, estavam me desprezando. Não aguento mais morar nessa casa, eu quero outra casa, esse telefone velho, não tira uma foto bonita, eu quero aquele iPhone top. Ai, aquele sapato que eu vi na vitrine. A carne, irmão. Carne. Ou como Salomão, não neguei nada que minha alma desejou. Quem tem problema com o dinheiro é tua alma. Tuas emoções, teus desejos. A alma é o âmbito dos desejos. O que deseja as coisas dessa terra? O teu espírito? Meu amigo, teu espírito clama, Abba, Paizinho, eu quero estar com Deus agora. O nosso espírito, recriado em Cristo Jesus, ele quer estar agora com o Pai lá no céu, ele quer estar aqui nessa terra. O que segura o nosso espírito nascer de novo aqui é o propósito. É o propósito, você tem um propósito, amém? Então pense nisso, irmão. Você só não tem mais, é porque você não está disposto a dar mais. Você só não tem mais, às vezes, porque você não vai convidar outros para desfrutar com você. Talvez você quer mais só para você. Então, se o Espírito Santo conseguir matar essa carnalidade na sua vida, essa avareza, Deus vai acrescentar, e Ele quer acrescentar, irmão. Ô irmãos, Deus não está retendo nada. Eu conheço um pai, o nosso pai é generoso. Ele é um pai bondoso. Jesus falou assim, se vocês sendo mal, pedem coisas boas, vocês vão dar espinho para os seus... Enquanto mais o seu pai no céu... Se você não pedir alguma coisa para Ele, não te dará, irmão. Nós temos um bom Pai, amém? Você crê nisso? Que nós temos um bom Pai? Então eu fico bravo é comigo mesmo, irmão. Quando eu vejo que está faltando recurso, quando eu vejo que eu estou precisando de mais dinheiro, que a obra está limitada porque não está chegando dinheiro na mão, sabe o que eu faço? Eu não fico bravo com Deus, não. Tem crente que fica bravo com Deus. Não, eu fico bravo comigo, porque eu aprendi esse princípio. Ah, não está vindo é porque tem alguma coisinha aqui na minha carne aqui que está meio inchada. Alguma coisinha na minha alma já está planejando coisas carnal e material. Então vamos jejuar. Então vamos orar. Vamos matar essa carninha aí. Porque se Deus não está retendo, então quem está retendo sou eu. Quem retém o recurso na sua vida é você mesmo. Avareza, irmão, egoísmo. Deus é generoso. Ó, vou dar outro princípio aqui. A igreja não é minha, eu não sou o pastor dessa igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você fica feliz em dar o dízimo? Quem fica feliz em dar o dízimo? Mas você sabia que o dízimo é o começo? Não é o fim? Você sabia que o dízimo é o ponto de partida? Porque tem gente que coloca o dízimo e sai tocando trombeta, né? Já dei o dízimo, já dizimei. Não, irmão, você só deu o começo. Você cumpriu o mínimo. Irmão, na nova aliança, o dízimo nunca foi o teto, o dízimo foi o ponto de partida. A nova aliança é cheia de princípios de ponto de partida. Na antiga aliança era a regra. Na nova aliança é ponto de partida. Na nova aliança, sabe o que Jesus disse? Você não pode orar pelo menos 1 hora. Na nova aliança, Jesus espera que você ore pelo menos 1 hora, o mínimo. Tem gente que ora 1 hora já bate no peito. Orei 1 hora hoje. Você não orou nada, você está na carne. Eu que sou espiritual. Ah, coitado. Jesus é o mínimo. Sai do raso, irmão. Você está batendo no peito que você orou 1 hora? Conheço gente que já orou 8, 10 horas o dia inteiro. Passou uma noite inteira orando. Jejuei até meio-dia. Você mal começou esse negócio. Jejum mais prolongado que eu já fiz foi de 9 dias só na água. Eu estou matando a minha própria carne para eu ir para 14, 21 e eu quero fazer um de 40 dias. E você acha que eu saio contando para todo mundo? Falo nada? Eu sei que está cheio de homem de Deus aí que já jejuou 14, 21, 40 dias. Eu vou ficar quietinho. Eu estou com vergonha de falar que eu, 16 anos de ministério, o máximo que eu fui foi 7 dias. Eu fiquei triste comigo mesmo. Por que vocês estão ficando sérios? Nós estamos na nova aliança, irmão. Nós estamos na graça, na nova aliança, irmão. Na nova aliança, o que governa é a generosidade. Então, se você se contenta com isso, tu é um avarento. Porque você deu 10 e ficou com 90. Ah, mas não dá nem para pagar as contas com 90. Deixa essa avareza de lado, você vê se Deus não vai multiplicar. Ou então, a palavra está mentindo. Aquele que semeia pouco, você está semeando só 10%, você quer colher o quê? 100? Quem semeia com abundância? Pronto, em 15 minutos eu liberei aqui uns 5 códigos, 5 princípios para você
praticar os próximos meses da sua vida e tudo mudar. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus lá de Goiânia, um pastor abençoado, envolvido com missões, próspero, pensa um homem abundante. Ele falou: irmão, deixa eu dar um código aqui nessa igreja. E quem tem ouvidos, pega, né? Ele não estava nem falando de dinheiro, o pastor. Aquele dia ele foi pregar sobre outra coisa. Mas ele falou: deixa eu só falar uma coisinha rapidinho aqui. E eu falei: opa, esse pastor é um homem de Deus, lá de Goiânia, rapaz. O ministério dele é abençoado, viaja o mundo inteiro. Fala, homem, que eu quero código. Eu quero princípio. Ele falou: ó, dízimo é o mínimo, tá? Foi ele que me falou isso, há uns 10 anos atrás. Agora, quem quer prosperar aqui? Aí ele falou: levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, né? Quem não quer prosperar, né, irmão? Hã? Ele falou: quem quer prosperar aqui? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Ele falou: então deixa eu explicar para vocês. O dízimo repreende o devorador. O dízimo protege as suas finanças, certo? Esse é o princípio do dízimo. Por isso que ele é o começo. E tem gente que nem o começo não está dando, né, pastor? Meu Deus do céu. Você nasceu de novo, irmão? Você está em Cristo? Pelo amor de Jesus Cristo. Você é do céu? Você faz parte da família de Deus? Você está nesse negócio? Você está no reino? Então o dízimo, né, irmão, é o mínimo, né? O pastor não precisa ficar todo domingo pregando, não. Isso é consciência de cristão. Consciência. Se a tua consciência não bateu nem o mínimo, quanto mais o topo, né? Mas vamos lá, ele falou assim: então você quer prosperar? Além do dízimo, invista em missões. Invista em missões. Toda igreja que investe em missões, ela abunda e prospera. Ela vive de milagre, irmão. Ela vive de milagre. Olha que Paulo falou: os irmãos da Macedônia, de todas as igrejas que ele pastoreou e plantou, os macedônios eram os menos abastados. Mas de repente eles fizeram uma oferta assim, irmãos, inspirada pelo Espírito. E quando chegou às mãos de Paulo, Paulo ficou impactado e falou assim: de onde veio essa oferta? Veio dos coríntios, pessoas, né, estudadas, pessoas que eram de classe alta. Não, Paulo, veio da Macedônia, daqueles irmãozinhos simples, da simplicidade. Foi, Paulo. Eles se juntaram lá, Paulo, e mandaram essa oferta aí para Jerusalém. Aí Paulo escreve, ele fala assim: essa oferta vai redundar em glória. Subiu como um aroma. Sabe o que ele fala da oferta dos macedônios? Subiu como aroma suave. Sabe por quê? Porque eles deram além das suas posses. Oh, meu Deus do céu. E Paulo não pediu não, irmão. Foi uma expressão, diga comigo, expressão de generosidade. Isso, foi espontâneo. Não, Paulo não ficava falando, ele até falava assim, ó: faça a coleta antes de eu chegar. Porque eu não quero que vocês ofertem por causa da minha presença, eu quero que vocês ofertem de coração. Deus ama quem dá com alegria. É porque, não, o Paulão está aí, deixa eu dar minha oferta para ele ver que eu estou ofertando. Paulo falou: não, para com isso, irmão, isso é carnalidade. Vamos andar no Espírito. Não precisa vocês terem a minha presença. Não, faça a coleta entre vocês antes da minha chegada. Quando eu chegar aí, eu não quero falar de dinheiro não, vou falar de outras coisas. Esse assunto de dinheiro vai ser resolvido no vosso meio. Amém? Quem aqui quer ter abundância? Quem aqui quer ter abundância para você trazer mais pessoas para desfrutar com você? Quem aqui quer ter abundância na sua família? Hã? Mas tem que ter propósito, irmão. Não é só para você. Deus só prospera o crente com propósito, irmão. Hã? Para que Deus vai colocar 1 milhão na conta do irmão Fabrício? Para eu ficar um besta arrogante? Hã? Falar para todo mundo que eu tenho um carro melhor que todo mundo? Uma casa melhor que todo mundo? Não, irmão, tem propósito. Aí, rapaz, se cai 1 milhão na minha conta, essa base já estava montada, meu querido. E tantas outras, meu querido. E não ia fazer tanta coisa. É igual o Alex fala: rapaz, põe dinheiro na nossa mão que nós sabemos como gastar tudo. Vamos gastar tudo no reino. Vamos desfrutar um pouco também, né, irmão? Vamos fazer um churrasco para os irmãos também, né? Hã? Deus é bom, ué. Ué, se Deus me abundou, vamos fazer um churrasquinho, vamos desfrutar, vamos, né? Se alegrar também. É, ué. Mas também vamos repartir. Amém? Glória a Deus. Essa igreja aqui, ela vai dar um salto nessa área financeira. Amém? O pastor de vocês tem um coração generoso. Se vocês grudar nele e falar: pastor, vamos junto, meu amigo,
Viu? Olha o testemunho que o irmão contou. Isso aqui, irmão, é provisão, abundância. Isso é abundância. O dinheiro vindo onde você não esperou. Isso aí é prosperidade, meu querido. Isso aí é Deus mostrando que Ele honra o teu trabalho, o suor do rosto comerás o teu pão, contanto, portanto, contudo, portanto, não se agarre a isso, nunca será a força do teu braço, porque você tem um pai. Os passarinhos estão aí voando e Deus cuida de nós mais do que passarinho. E nós valemos muito mais que passarinho, porque também nós achamos que é a nossa força do braço, é o que a gente faz, não é o que você faz. E aquilo que você faz, faça para honrar a Deus. Se for trabalhar, trabalhe para honrar a Deus. Se você for prestar um concurso público, que você seja selecionado para honrar a Deus. Se Deus prosperar, você tem um empreendimento. Pastor, eu tenho um sonho de empreender, ter meu próprio negócio. Qual que é o propósito disso? Só para você? Então, se for para honrar a Deus, meu amigo, você vai pôr a mão e vai dar tudo certo e vai prosperar. Aleluia! Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, verso 11. E eu tenho 40 minutos aqui para ativar você no Espírito Santo. Mateus 3, 11. Vai passar aqui na tela? Vê a versão NVI. Você tem aí a NVI? Então vamos ler junto, irmão. Senão um lê na atualizado, outro lê na linguagem de hoje. Nossa, tem tanta versão que eu estou até meio perdido, irmão. Misericórdia. Mas vamos acompanhar a linha de raciocínio junto? Pode ser. Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... João Batista, mostrando o significado do seu batismo nas águas de arrependimento, preparando o caminho para Jesus. E João Batista já diz assim: olha, está vindo alguém que é maior que eu, viu? Muito maior. Eu vou dar um exemplo quem ele é. Eu, o último profeta da lei, não sou digno de desatar sua sandália. Eu não sou digno. E até aquele momento João Batista era o homem mais santo de Israel. Era, irmão. Era. Nazireu, comia gafanhoto e mel. O homem se contaminava, não bebia bebida forte. O homem estava trancado no deserto 30 anos. Era o homem mais santo daquela época. Os fariseus saíam de dentro do templo para ouvir a mensagem do homem, tamanha autoridade. E o homem mais santo daquele lugar, de toda aquela região, diz assim: eu não sou digno nem de chegar perto do pé dele. Ó quem é ele que vai vir aí, ó. É o Cristo. Só que ele não batiza com água, ele não vai vir trazendo vocês, jogar vocês na água fria. Isso aí quem faz é os pastores. Sabe o que o Cristo faz? Ele vai batizar vocês num rio de fogo. Porque ele tem fogo. João diz assim, ó: aquele que me enviou a batizar, aquele que me enviou a falar, me disse: aquele na qual você vê repousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João disse: estávamos no Rio Jordão, e entramos dentro do Rio Jordão, de repente o céu se abriu, uma voz ecoou, e eu vi o Espírito de Deus descer como pomba sobre a sua cabeça. Então João lembrou: esse é o homem, é ele que batiza com o Espírito Santo. Agora, corre a sua Bíblia aqui comigo, no texto de Atos capítulo 1, verso 8. Coloca aí na tela aí para mim, irmã. Atos 1, 8. Quantos estão conosco aqui nessa noite? Eu estou numa igreja pentecostal ou presbiteriana tradicional? Se eu estiver na presbiteriana, na batista, eu vou baixar o tom de voz, irmãos. E nós vamos voltar para a homilética e para a hermenêutica. E já vamos encerrar, porque para a igreja tradicional já deu a hora da palavra. Irmãos, eu tenho observado uma coisa, eu tenho ficado entristecido. Sabe por quê? Nós que somos pentecostais clássicos, eu sou um pentecostal clássico, eu não sou pentecostal de pentecostalismo judaico doido não, irmão. Eu não vou ficar com quibá na cabeça, eu não sou judeu, sou gentil. Amém? Sou da igreja gentil. Judeu é judeu, nasceu lá, é judeu de raiz, amém? Nós somos a igreja gentílica, não somos a igreja judaica. Então, os pentecostais clássicos que somos nós
Nós deixamos esse assunto de lado, irmãos, e por isso que a igreja está sem poder. Irmãos, vocês sabiam que esse evangelho que crê no poder de Deus, na continuidade dos dons do Espírito, que somos nós, essa igreja, esses crentes do fogo, do retetel, do mover, do Espírito, dos dons, nasceu lá na rua Azusa Street em 1906, irmão. Quando o Espírito Santo desceu, batizou um grupinho de pessoas, e aquele negócio atraiu o mundo inteiro naquela época, enviou missionários para mais de 50 nações, e estima-se hoje que mais de 600 milhões de pessoas se declaram pentecostais ou carismáticos no mundo todo. Carismático, irmão, deixa eu explicar. É aquele que crê no batismo com o Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, mas não se declara pentecostal, mas ele crê nos dons, é carismático, mas é irmão, é nós. É da igreja, é do corpo, né? Mais de 600 milhões de pessoas hoje no mundo todo que se declaram crentes pentecostais ou carismáticos devido àquele mover que teve em 1903 e 9 e 6, com apenas 4 pessoas que estavam buscando a presença e a glória de Deus. Irmãos, Deus não começa coisa grande, Ele começa pequeno, mas esse negócio torna grande. Eu estou correndo para lá e para cá, irmãos, com esse livro. Eu escrevi esse livro porque eu estava no quarto trancado. O Espírito Santo falou assim para mim: ei, ressuscita a mensagem que eu te dei lá no fundo da sua casa quando você tinha 18 anos de idade. Eu falei: por que, Senhor, ressuscita? Não, você está pregando um monte de coisa. Prega só uma coisa. Fala sobre o Espírito Santo. Conta a tua experiência que você teve no fundo da sua casa. Você ficou 2 horas orando em línguas e dando risada sozinho, rodando em volta de uma mesa de madeira. Fala que você teve uma vocação, um chamado missionário lá no fundo da tua casa. E eu olhava assim, eu falava: nossa, eu achava que o Espírito Santo estava só domingo na igreja, ele está aqui no fundo da minha casa. Ele falou: sim, eu estou em todos os lugares, você que não percebe. Eu estou disponível. Então, irmãos, eu tenho visto, seja de igreja carismática ou pentecostal, os irmãos estão desconhecendo o Espírito Santo, irmãos. Onde nós vamos terminar? Jovens dentro da igreja, irmão, envolvido com pornografia, mundano, vem na igreja, mas lá no quarto trancado com o celular na mão, afundado em trevas e pecado, irmão. Os nossos jovens estão só Jesus da misericórdia. Por quê? Eu não culpo os jovens. A culpa está na própria igreja, na liderança da igreja. Em algum momento, em algum lugar, nós, os pregadores, deixamos de enfatizar e pregar sobre a presença do Espírito Santo. Você sabe por quê? O que muda uma pessoa é o Espírito Santo. O crente nasceu de novo, ele já tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. É bíblico isso. Todas as vezes que a igreja abandona princípios elementares da doutrina de Cristo, algo vai rachar, algo vai ficar feio no nosso meio, e o diabo vai vir com falsa doutrina. Os crentes estão com medo do Espírito Santo. Você chama para frente, fala: irmão, vem aqui que eu quero orar com você para você ser cheio do Espírito Santo. Os irmãos correm para o fundo da igreja. E nós estamos no meio da igreja. De repente, seria aceitável isso acontecer lá no mundo, no meio dos bêbados, dos drogados. Se eles verem alguém falando em língua, caindo no chão, dando risada e rodopiando. Para o ímpio é entendível que o cara faz assim: meu Deus, o que é isso? Eu estou com medo disso. Mas na igreja, se você vê um irmão falando em língua, irmão, cheio da unção, você tem que correr para perto desse irmão, irmão. Porque é contagiante. O Espírito Santo, o vinho do Espírito, ele vai sendo derramado. Não, você não tem que olhar para o teu irmão cheio da unção e zombar. E cuidado com isso. Cuidado, tá, irmão? Tenha temor e reverência ao Espírito Santo. Se você não entende, fica quieto. Eu aprendi uma coisa. Com 42 anos de idade. Eu estou igual Gamaliel. Aquilo que eu não entendo ainda, eu fico só quieto. Eu vou julgar se é de Deus, não é? Quem sou eu? Deus não me colocou em trono nenhum, Ele mandou eu pregar o Evangelho. E se é ou não é, os frutos vão dizer. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por que nós temos dúvidas se é ou não é de Deus? Porque nós temos pouco conhecimento bíblico. Porque se nós tivermos mais conhecimento bíblico, pela palavra e pela escritura, nós vamos dar o norte e o discernimento, que é o que não é, irmão. Sabe por que nós ficamos em dúvida, pastor? Porque desconhecemos as escrituras. E por desconhecer, ou conhece por tabela, conhece porque ouviu um pastor na internet, ou conhece porque alguém falou, alguém repetiu um versículo, mas você nunca foi lá e estudou o contexto, talvez é por isso a sua dúvida.
se é de Deus ou não é o mover do Espírito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja deveria vibrar quando alguém fala sobre o poder e a presença de Deus. A igreja deveria vibrar quando o pastor chamar para uma vigília, irmão. Opa, vigília é bom. É aí que sai milagre, irmãos. Nós temos que voltar a 20, 30 anos atrás, pastor. Os milagres aconteciam na vigília. Era nas reuniões de oração que era nascido os pastores, que nascia profeta, que nascia missionário. Mas esse é princípio bíblico. Os ministérios são formados no ambiente de oração e jejum, irmão. E depois que o Espírito Santo toma o coração do servo. Eu estou sentindo, eu fui chamado para pregar. Agora você vai para o seminário e estuda. Mas não, nós estamos mandando as pessoas estudar antes delas ter a vocação e o chamado. Agora você pode estudar e ter conhecimento, mas o chamado você tem que ser feito no fogo. Moisés, quando ele teve o chamado, irmão, não foi numa escola de profeta, não. Foi diante de uma sarça ardente que falava com uma voz de fogo. Talvez os jovens, os casais jovens na igreja não sentem mais o chamado do pastoreio, o chamado do profético, o chamado missionário, o chamado do pastoreio, o chamado do diaconato, o chamado do louvor. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais... Nós deixamos de ter uma sarça ardendo no nosso meio. Então, quando nós não temos essa sarça ardendo no nosso meio, nós deixamos de ouvir a voz do fogo. Porque foi no meio daquela voz. A Bíblia fala assim, ó. E a voz que saía do meio da sarça, que ardia em fogo, falou com Moisés. E falou todo o chamado de Moisés. Você vai libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. Você é um libertador, eu sou. E aí Deus fala tudo. Tudo que Satanás quer é esfriar a igreja. Tudo que o diabo quer é calar a nossa boca. Tudo que o diabo quer é encher de coach falando aqui de como você ser bem sucedido emocionalmente. Ter 7 passos de estratégia. Ei, você só vai ser bem sucedido, meu amigo, se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você voltar para o lugar de oração, tudo parte da presença, meu querido. Tudo parte da presença, meu amigo. O seu casamento só vai ser bem sucedido se você estiver na presença. Os seus filhos vão andar no caminho do Senhor se você estiver na presença. Ei, o seu ministério vai prosperar se você estiver na presença, meu amigo. Não podemos substituir o que é insubstituível. Nada substitui a presença do Espírito Santo na igreja de Cristo. Nada substitui o fogo do Espírito Santo. Nada substitui a unção do Espírito Santo. Nada substitui a alegria do Espírito Santo. Vocês sabiam que em muitas igrejas, se o Espírito Santo for tirado da terra, muitas igrejas nem iam perceber? Aprendemos a cultuar e fazer o culto mecanicamente, automaticamente, sem a ajuda do Espírito Santo. Aprendemos a pregar bons sermões sem a ajuda do Espírito Santo. Os homens estão ficando inteligentes, irmãos. Deus não precisa de pessoas inteligentes, Ele precisa de corações rendidos. Porque a sabedoria que você precisa, ela vem do alto. E se você é estudado inteligente, que bom, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? O seu estudo, a sua faculdade só vai servir na sua profissão. Porque aqui na casa de Deus. Porque no reino de Deus. Ei, alguém que está doente, alguém que está morrendo, alguém que está com laudo de câncer, alguém que está encapetado de demônios, alguém que está com a vida destruída, meu querido, alguém que está há 5 anos viciado na cocaína ou no crack. Ele não quer saber quantos diplomas você tem. Uma pessoa dessa só quer saber de uma coisa: se você tem a unção de Deus ou não, se você tem uma palavra de Deus ou não, se você vai orar e ele vai ser liberto ou não. Acho que agora eu saí da presbiteriana e eu entrei aqui na Assembleia de Deus. Atos 1:8, irmão. Tá na tela ainda, irmão? Eu estou tentando pregar, vocês não deixam. Vocês querem palavra profética, eu quero ensinar. Atos 1:8 diz assim. Vamos no Atos 1:5.
Atos 1:4. Certa ocasião, vai no verso 4, irmã. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Que promessa é essa? Mateus 3:11. Ele vos batizará. Ele vai fazer. João afirmou, irmão. João não deu uma sugestão. Ele falou assim: eu batizo com água, mas ele vai. Ele fará, ele vai batizar com o Espírito Santo. João falou: eu afirmo uma coisa. Quando ele se levantar, vocês vão ver. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então o próprio Jesus disse assim: olha, a promessa do meu Pai que eu falei a vocês. Pois João, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No verso 8 agora. Agora Jesus explica o que vai acontecer quando o Espírito Santo descer. Primeiro ele fala que o Espírito Santo vai descer. Irmão, isso aqui não é uma sugestão não, é uma afirmação, meu irmão. Tem algum crente aqui que crê na Bíblia? Você consegue crer no que você está lendo com seus olhos? Eu já li isso aqui 100 vezes. E eu estou lendo de novo. E eu falo: meu Deus, está tão claro. Aleluia. Porque a palavra de Deus é vida para aquele que quer a vida da palavra. Aí Jesus falou o que vai acontecer quando o Espírito Santo descer. Mas receberão ao descer e sereis e serão. Mais uma palavra afirmativa, sim ou não? Então o que Jesus disse? Quando o Espírito Santo vier, vai vir o quê? E quando vier o poder, vocês vão ser. Então o Espírito Santo vem, ele entrega algo, e aquilo que ele entrega te transforma. É desse jeitinho, como diz lá no interior, é desse modelo. E não vai mudar. Não, mas eu penso diferente. O problema é seu, meu amigo. Eu não vou acreditar no que você pensa diferente. Eu vou acreditar na Bíblia, tá bom? A não ser que você me apresentar mais 3 textos diferentes desse, eu vou mudar minha linha de pensamento. Por quê? Uma doutrina ela é criada a partir de 3 textos. Nós vamos ler pelo menos 5. Então, quando há uma confirmação de pelo menos 3 textos bíblicos que falam do mesmo assunto, cria-se uma doutrina. E quando é uma doutrina bíblica, não se mexe nesse negócio. Então, o que Jesus disse? O Espírito Santo vai descer. E ele não vai descer quietinho não, hein? O Espírito Santo vai vir quietinho não. Porque quando ele vir, vai vir poder. Essa palavra poder, aqui no verso 8, o sentido dela no original, quando foi escrito, ela tem o mesmo significado de uma palavra chamada dunamis. Você sabe o que significa essa palavra dunamis? No dicionário Aurélio mesmo, tá? Dicionário de português. Explosão, dinamite, expansivo, radioativo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre o crente, ele joga uma bomba atômica em você de poder do céu. É uma radioatividade celestial. É um poder que contamina cada célula do seu organismo, do seu ser. E tem um efeito radioativo. Quem estiver perto de você, meu amigo, é tocado por esse poder. Por quê? Porque Jesus fala, depois que você recebe o poder do Espírito Santo, você se torna meu testemunha. Você não vai testemunhar da denominação, você não vai testemunhar de um pregador, você não vai testemunhar de uma organização evangélica, você vai testemunhar de mim. Agora segura aí. Jesus fala, você vai testemunhar de mim, certo? Certo? Aí Jesus diz em João capítulo 20, verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O pastor leu em João 14, que Jesus diz, em meu nome farão obras.
Aí nos versículos seguintes, porque ele diz que faríamos obras maiores? Porque eu vou para o Pai e eu vou enviar o Espírito Santo, o Conselheiro. Jesus falou que o Espírito Santo é o ajudador. Ele falou que ele é o conselheiro. Ele falou que ele é o Paracletos. O que é o Paracletos? Alguém semelhante a mim. Ele é o guia. Ele é o mestre da verdade. Em João 16:12 ele diz assim: eu enviarei o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então eu vou dizer uma coisa: o que você está fazendo da sua vida de crente que você não agarrou o Espírito Santo, se apaixonou pelo Espírito Santo e desenvolveu uma amizade com o Espírito Santo? Ai, pastor, eu até queria, mas eu sou tão falho, eu sou tão carnal. Mas é dele que você precisa, crente carnal. Mas é dele mesmo que você precisa, crente fraquinho. Ei, Jesus falou: não vou deixar vocês sozinhos não, sozinhos vocês não vão conseguir não, vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vocês vão precisar do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, irmãos, viver a vida de Deus, viver a palavra, dar o bom testemunho de crente. Sem o Espírito Santo não geramos o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo você não passa de uma pessoa convencida do Evangelho, mais racional e carnal, incrédulo. Quando fala de milagre você não crê. Se acontecer um milagre aqui, você é o primeiro a falar: só acredito se for no médico e trazer o atestado, sabe? Você sabe para que serve o atestado do médico? É para o incrédulo. O crente, ele crê antes de ver, filho. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus sobe aqui nessa plataforma e fala: hoje é noite de milagre, você deve ser o primeiro a falar assim: hoje as doenças estão lascadas. Hoje o capeta se enrolou. Porque se o pastor falou que tem noite de milagre, eu acredito. Eu sou crente. Os dons do Espírito estão na igreja. E Deus é um Deus de milagre. E Jesus confirma a sua palavra com muitos sinais e maravilhas. Em Marcos 16, diz assim: aqueles que creem em meu nome, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem é que crê em Jesus? Então ele falou: e esses sinais seguirão. Meu amigo, não é você que corre atrás do sinal não, amigo. Se você está correndo atrás do sinal é porque você não creu ainda. Porque se você crê, o sinal anda atrás de você, meu filho. Você vai pensando, meu amigo. Você entra nas trevas, você entra na boca, você entra no teu trabalho, você entra no hospital. Os sinais te seguem. Que sinais são esses? É o poder dunamis, é a unção do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim: ei, não sai de Jerusalém sem o poder do Espírito Santo não. Vocês precisam do poder do Espírito Santo, porque senão a carne vai bloquear vocês. E só tem um antídoto contra essa carne velha, que eu vou resolver só no suar da 7ª trombeta. Mas até lá, você vai ter que travar essa carne velha, porque senão ela vai travar o propósito. Eu vou falar de novo: se você não trava essa carne velha, ela vai travar o propósito que está no teu espírito. Agora sabe como que trava as ações, os impulsos, as incredulidades dessa carne que Paulo fala lá em Romanos que habita o pecado? A unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela carrega o perfume do Espírito Santo. Sabe, ela dá uma bloqueada na carne, ela dá uma escondida na carne. E quando a carne se esconde, o poder flui, irmão. O perfume flui, irmão. E os demônios sentem o cheiro e falam: esse daí tá ungido, hein? Vamos vazar daqui enquanto é tempo. O diabo não teme a sua carne, ele teme a unção do Espírito Santo sobre você e em você. Porque a unção do Espírito Santo, ela vem para estar em você e sobre você. Por que nós vamos ficar sem o poder do Espírito Santo? É tudo que nós necessitamos. A partir disso é que a igreja começa a caminhar. Olha, Jesus é a revelação de Deus para o mundo, mas o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Antes de enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o Espírito Santo para a igreja, irmão. Olha aí, irmão. Por que às vezes nós não estamos, igual o pastor falou: pô, você não trouxe ninguém. Eu sei por que você não trouxe ninguém. Porque você não está aguentando nem você mesmo. Até você está em dúvida da sua fé, do seu cristianismo. Até você está em dúvida se você vai para o céu mesmo, irmão. Porque você ouve muito o diabo, meu querido. E vamos parar de ouvir o diabo. Vamos calar a boca de Satanás. Sabe por quê? Tudo que o diabo fala é condenação. Você acha que ele vai falar uma palavra boa para você?
Você acha que o diabo vai falar assim, ô filho de Deus? Você acha que Satanás vai falar assim, ei, você é legal, você tá jóia, hein? Não, ele vai falar assim, que essa oração sua não tem nada, Deus nem ouviu sua oração. Você é de nada. Sabe aonde que ele trava as pessoas? Aqui, E tem um monte de crente dando ouvido só pro diabo. Mas quando tem um homem de Deus falando, fica olhando o celular, pensando na pizza mais tarde. Aí o diabo fala, você fala, é isso mesmo, Satanás, estou fechado com você. Eu sou um tranqueiro, não valo nada, não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Talvez você não fala com a boca, mas você concorda em pensamento. Deus não me ama mesmo não. Deus ama todo mundo, mesmo eu. Aí o diabo fala, é isso mesmo. Pois era isso que eu queria falar para você, sabia? Deus ama todo mundo na igreja, você não. É verdade, diabo. É verdade. Irmãos, nunca o Espírito Santo vai dizer palavras que vai jogar peso e condenação na sua vida. Nunca você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando essas palavras para você. Pelo contrário, quando você ouvir a doce voz do Espírito Santo, ele vai dizer quem você é em Cristo. Ele vai enfatizar quem você se tornou em Cristo. O Espírito Santo ele só vai dizer isso para você. Quem são os filhos de Deus? Ele vai enfatizar biblicamente qual o seu posicionamento no reino dos céus. É só isso que ele vai dizer para você. Qual o teu lugar no corpo de Cristo que o Pai te chamou para ser? É só essas coisas que o Espírito vai falar para você. Ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai te lembrar o quanto você é amado. Se você ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir essas palavras. O quanto você é amado, o poder do sangue de Jesus, o quanto Jesus te redimiu dos pecados na cruz, o quanto Ele está pronto a te ajudar nas suas mazelas. Sabe, o Espírito Santo, ele não tem uma lista de condenação e pecado que você cometeu durante a semana. Muito pelo contrário. Ele tem códigos, ele tem fundamentos e princípios na Bíblia para como você se livrar de todas essas quedas. O Espírito Santo veio para te ensinar como ser um crente fervoroso. O Espírito Santo veio para te ensinar como se comportar como filho de Deus. O Espírito Santo veio te ensinar aquilo que o homem não pode te ensinar. Ele não fala nada fora da palavra. Pastor, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Sim, porque você não aprendeu. Temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela nasceu nesse mover, ela andava no Espírito. A igreja primitiva, eles ouviam o Espírito Santo e já obedecia de prontidão. Por isso que foi uma igreja que chacoalhou o mundo naquele tempo. Eles não tinham internet, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Instagram, eles não tinham nada disso. E a Bíblia diz, aqueles que estão transtornando o mundo, chegou aqui 2 homens, Paulo e Silas. Sabe o que eles tinham? O poder do Espírito Santo sem limites. Sabe o que eles tinham? Dependência do Espírito Santo. Sabe o que eles desenvolveram? Amizade com o Espírito Santo. E eu vou dizer algo para vocês. Escuta aqui, os jovens aqui, os meninos aí, tá cheio de jovem aqui, O Espírito Santo está mais interessado em ser teu amigo do que você está a fim de ser amigo dele. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quem sabe do teu futuro é o Espírito Santo. Quem sabe o plano de Deus para você é o Espírito Santo. E quem está querendo travar e atrapalhar tudo isso é o diabo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, como teu amigo, ele quer te ensinar como atravessar e não cair em nenhuma dessas ciladas que o diabo tem armado na sua vida. Porque ele é o ajudador, irmão. Ele não é o condenador, ele é o ajudador. O condenador é o Satanás. E ele tem que estar debaixo dos meus pés. Sabe por quê? Sabe por que a Bíblia fala que o diabo tem que estar debaixo dos pés? Porque aqui debaixo dos pés ele não alcança meus ouvidos e minha mente. O que você está falando aí, diabo? Não estou te escutando. Não estou ouvindo não, rapaz. Eu estou ouvindo o Espírito Santo. Mas o crente não coloca o diabo debaixo dos pés dele. Pelo contrário, fala, Satanás, vamos conversar um pouquinho aqui. Irmãos, não é literal, eu estou fazendo umas parábolas. Mas é quase que é isso mesmo. É os dardos, é a opressão que vem na mente. Mas se você tem uma amizade com o Espírito Santo, ele rebate todos esses pensamentos malignos. Quantos jovens, pastora, quantos jovens estão planejando, ou chegou a pensar em se matar? Filho de crente.
passou pela minha cabeça tirar minha vida, porque ninguém me ama. Quem está falando isso para você? Jesus que não é. Ninguém me ama. Isso é mentira de Satanás. Você é amado. Deus permitiu você vir a essa terra porque Ele tem um propósito na sua vida. E você não tem culpa dos desacertos da sua família e dos seus pais. Mas você agora tem Jesus. E você tem a possibilidade de mudar tudo a partir de você. Não tem problema se seus pais erraram e você sofreu as consequências dos erros dos seus pais, porque eles talvez não tinham Jesus, mas agora você tem. Agora a partir de você tudo muda. Nós temos essa questão, nós vamos ficar lamentando o passado ou vamos prestar atenção no que Deus está falando, mudar o presente e todo o futuro? Aleluia! Vamos agora em Atos capítulo 2. Coloca aí, vamos ler rapidinho, nós temos mais 10 minutos. Deus está falando com alguém aqui? Ou só comigo? Bom, vamos lá, irmão. Deixa eu apanhar sozinho, não. Será que o Espírito Santo está falando só com o pastor Fabrício? Só eu estou precisando ouvir aqui nessa noite? Hã? Só eu estou precisando ouvir uns conselhos do Espírito Santo? Porque irmão, eu sou o primeiro atingido pela palavra, irmão. Hã? É uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e ela volta para cá. Atos capítulo 2 diz assim, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, diga comigo, um som. Veio da onde o som? Quem quer ouvir o som do céu? Eu também quero. É um som celestial, irmão. É som de avivamento. É som de vida. Como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados e viram. Diga comigo, viram? Com o olho, viu, todo mundo viu. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousou sobre cada um deles. Alguns ficaram cheios do Espírito Santo. Está escrito assim? Como está escrito? E por que só alguns que ficam cheios do Espírito Santo? E por que se nós orarmos daqui uns 10 minutos, e eu vou orar daqui 10 minutos, 15 ou 20, sei lá. Mas na hora que nós orarmos e pedimos para o Espírito Santo vir sobre essa igreja, por que alguns vão ser cheios do Espírito Santo? Irmãos, 3 coisas acontecem quando o Espírito Santo vem numa igreja e sopra. Aquele que não foi cheio é cheio pela primeira vez e fala em línguas pela primeira vez. O que já falou e foi travado pelo diabo, o diabo conseguiu travar você, jogar um monte de caraminhola na sua mente, você nunca mais falou em línguas. Quando o Espírito Santo enche a casa, você é renovado nas línguas. E aquele irmão, glória a Deus, aleluia, esse remanescente escasso que está cheio. Pastor, eu já estou cheio. Hoje de manhã mesmo eu chapei lá no meu quarto. Ontem mesmo, meu amigo, eu e Jesus deu um cheiro danado lá. Então, irmão, não pensa você que você está do lado de fora, não. Se o Espírito Santo soprar aqui, você vai ser cheio de novo. Porque a igreja ela foi cheia em Pentecostes. Passou alguns textos, eles se reuniram, eles oraram, o chão tremeu, eles foram cheios de novo. Aí depois eles oravam, eles foram cheios de novo. E eles eram cheios constantemente. E se você for cheio do Espírito Santo nessa noite, amanhã, irmão, você vai precisar ser cheio de novo. Se tem uma coisa que tem data de validade, é a unção, irmão. O vinho, se ele envelhecer, ele vira vinagre, irmão. Fica azedo. Então não adianta contar com a unção da semana passada. Deus tem um vinho novo para nós agora. Deus tem uma unção fresca, irmão. Porque a unção de ontem foi para você combater as batalhas de ontem, mas as batalhas de hoje e de amanhã você precisa de uma unção fresca. Você precisa se encher de novo. E quantos aqui querem ser cheios? Aleluia. Verso 17. Irmãos, vamos ler no verso 15 aqui antes de nós orarmos? Lê aí, verso 15, Atos 2:15. O Espírito Santo entra no cenáculo, tá? Foram vistas línguas repartidas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas. Todos receberam, tá bom? Língua
Língua de fogo. Língua de fogo. Quando você ora em língua, você ora uma linguagem de fogo. Igual aquelas labaredas que saía da sarça ardente. E essa linguagem de fogo revela o plano que Deus tem para a sua vida. Por isso que o diabo não quer que você fale em línguas. Só tem um que não quer que você fale em línguas. Satanás. E nós vamos frustrar ele nessa noite. Ó, você sabe por que eu estou correndo de igreja em igreja e pondo os crentes tudo para orar em língua? Porque eu quero chatear o diabo. Porque ele que não quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Então se ele não quer, nós vamos fazer contra ele. Ah, é, Satanás? Você não quer que a igreja fique cheia? Então agora que nós vamos tacar fogo na igreja mesmo. E nós vamos deixar você bem chateado mesmo. E nós vamos ficar bem contente com Jesus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele fica contente com Jesus, né? Ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele fica amável, ele abraça os irmãos, ele não tem cara feia, não fica carrancudo, ele abraça o pai, a mãe, o irmão, ele chega no trabalho e fala, bom dia, vamos para mais um dia de trabalho. Uai, é esse aquele crentinho lá que implicava com todo mundo? É, então, o homem está diferente. Você era aquele crentinho que implicava com todo mundo no teu trabalho, irmão. Você era aquele crente que dava mau testemunho, que o patrão fala assim, nossa, eu não contrato mais crente, porque só dá trabalho. Não, isso vai mudar. Você vai ser o crente de avivamento. Você vai ser o crente que todo mundo vai querer estar perto. Você vai ser o crente que o patrão vai falar assim, graças a Deus que eu tenho um crente aqui nessa empresa. É um rapaz que traz coisa boa, traz palavra boa. Quando ele chega, o ambiente muda, fica todo mundo contente. A paz entra quando ele entra. Amém? Mas você precisa estar cheio do Espírito para isso. Que se você não for cheio do Espírito, você vai ser pior que o ímpio. Diz assim, eles ficaram meio bêbados, né, irmão? Orando em língua, cheio do Espírito Santo, vinho novo. E eles estavam lá, ó, xaramanai, halabandalabassou, coromandalaba, e xaramandorobandalabanda. E aí, o povo olhou e falou, 9 da manhã? Aqueles homens lá estão tudo bêbado, encheram a cara de vinho, estão dançando, estão calambeando, estão falando uns negócios estranhos. Foi a festa de Pentecostes. Aconteceu 9 da manhã o derramamento do Espírito. Aí o pessoal achou estranho. E o mundo acha estranho a igreja, até que ele chega perto. Eles acharam estranho, até que Pedro levantou a voz. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, não fica com vergonha de ser cheio do Espírito Santo, não, irmão. Por favor, irmão, não fica com vergonha, não. Se você rir, chorar, balançar, rodar o cabelo, se você pular, se você dançar, fica com vergonha, não, irmão. Fica com vergonha, não. Porque esse mover do Espírito vai chamar a atenção de quem não conhece o Espírito Santo. E quando eles chegarem mais perto, você abre a sua boca e levanta a sua voz. Porque aí Deus vai te usar para profetizar. Foi o que aconteceu com Pedro. Aí a Bíblia diz aqui, ó, no verso 15... Pedro diz assim, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. O que foi predito pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias, diz Deus, e deixa eu falar um negócio para você, sabe quando começou os últimos dias? Segundo os teólogos, segundo a teologia, os últimos dias começou o dia que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Ali começou os últimos dias. E sabe quando vai terminar os últimos dias? O dia que soar a 7ª trombeta, ele arrebatar a igreja. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos no começo dos últimos, porque é últimos dias, não é o último dia. Tem crente que lê errado. Ah, o último dia. Não, irmão, é último, é uma estação, são dias. Mas nós não estamos no começo dos últimos dias, nós estamos no final dos últimos dias. Agora eu vou te dizer algo aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar a Bíblia. Se o começo dos últimos dias foi marcado por uma invasão do Espírito Santo na igreja em toda Jerusalém, como será que vai concretizar os últimos dias antes de Jesus vir buscar a igreja? Vamos lá. Como você acha que vai ser os últimos dias antes de Jesus vir buscar a igreja? A igreja vai estar fria? A igreja vai estar incrédula, cética? A igreja vai estar carnal? Não vai. Não vai, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu acredito na Bíblia. Eu não sei no que você tem acreditado. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na profecia. Eu acredito na palavra dos profetas. E eu estou buscando, eu estou tateando, eu estou agarrando essas palavras comigo. Será que você consegue agarrar essa palavra com você também?
E acontecerá, diz Deus, nos últimos dias: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos vão sonhar de novo. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos lá. Nós estamos no meio disso. Nós não estamos no começo dos últimos dias. Nós também não estamos no último dia, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Mas uma coisa eu falo para vocês, igreja: nós estamos nos últimos dos últimos dias. E essa profecia, ela ainda está se cumprindo nos nossos dias. Mas ela se cumpre para aquele que crê. Ela se cumpre para aquele que acredita. E eu acredito que vocês têm que acreditar nessa noite. Essa promessa é para os crentes. Olha que Deus fala: sobre as minhas servas, meus servos derramarei do meu espírito. Quem aqui é servo de Deus? Então pronto, irmão. E ele está falando que vai derramar, irmão. Então quando ele derramar, irmão, entra nesse derramamento, meu querido. Não se esquiva não, não corre não. Hoje é o seu dia. E na próxima sexta-feira, meu amigo, em resposta ao toque do Espírito Santo, você vai trazer mais uns 3 com você e falar assim: ei, vamos lá na minha igreja que o negócio o caldo tá grosso lá, meu querido. Você vai chegar num colega crente e falar assim: ei, você já fala em línguas? Não, eu falo não. Vamos lá na minha igreja lá que o fogo tá caindo, meu amigo. Vamos lá que você vai falar em língua hoje. Estamos tendo sexta-feiras de avivamento, meu amigo. O tempo é agora. Jesus está voltando. Nós temos que entrar nesse negócio. Chega da carne dominar a gente. Agora nós vamos andar no Espírito. Aleluia. Atos capítulo 10, verso 44. Eu prometo que é o último versículo que eu vou ler aqui. Já deu tempo. Atos 10, 44. Amém? Abre aí, Atos 10, 44. Vamos ler junto? Aqui Pedro vai na casa do centurião Cornélio, tá? Guarda romana. Não era crente, não era judeu, tá bom? Amém? Atos 10 é Pedro indo na casa do ímpio, tá? E por que eu quero ler esse versículo? Porque eu vou quebrar agora um negócio na sua cabeça. Você já é crente, não é batizado com o Espírito Santo. E eu vou provar para você que o ímpio, em alguns minutos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele deixou de ser ímpio, nasceu de novo, creu na mensagem do Evangelho e já foi cheio, antes de ser batizado nas águas. Aqui, ó, vamos lá no texto. Diz assim no verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, que palavra que Pedro estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava pregando a mensagem da cruz para os ímpios, aqueles romanos na casa de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava falando as palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos o quê? Você está ouvindo a mensagem nessa noite? Você está ouvindo? Você ouviu? Você prestou atenção no que nós estamos falando? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre todos que ouvem a mensagem. Que mensagem é essa? Cristo, Jesus crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem. Ele está voltando. Jesus está voltando. Se você ouve essa mensagem, o Espírito vai cair sobre você. Verso 49. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. Verso 49, vamos ler aqui, irmão. Olha todo mundo aqui, estou terminando, por favor. Olha aqui rapidinho, vamos ler rapidinho. Ficaram admirados de que verso 40 não, verso 45. Eu estava no 44, põe 45. Que vieram com Pedro ficaram admirados de que do Espírito Santo foi. Olha o que diz, até sobre os gentios. Algo que eles pensavam que era só para a igreja de Jerusalém. E Pedro prega sobre Jesus. E Jesus, ele está atrás de quem crê, quem abre o coração. E aí você que é crente, que fica cheio de coisinha. Eu não falo em língua. Eu não vou falar. Não é para mim. Eu não estou pronto. Cornélio estava pronto?
Antes de Pedro chegar, ele era um ímpio da guarda romana. Depois que Pedro pregou, ele se tornou um crente em Cristo Jesus. Aqui, em Atos 10, nasceu a igreja que somos nós, a igreja gentia. E como a igreja gentia nasceu? Se a igreja judaica nasceu no Pentecostes, no fogo, todo mundo falando em línguas, por que a igreja gentia ia nascer num balde de água fria? Não, a igreja gentia que somos nós, os gentios, nós nascemos debaixo de um derramamento do Espírito, na casa de um centurião romano. Ali nasce a igreja, fora de Jerusalém, fora dos judeus, ali nasce a igreja, grega, italiana, brasileira, africana, indiana. E se nasceu debaixo do mover do Espírito, por que nós vamos caminhar fora do mover do Espírito? Não, não vamos aceitar isso não. Verso 46. Por que eles ficaram admirados que o Espírito Santo desceu? Qual foi a evidência que eles viram que o Espírito Santo caiu nos gentios? Verso 46, vamos ler junto? Pois os ouviam. Então, o que foi que eles notaram que o Espírito Santo caiu? Qual foi a evidência audível e visível do derramamento do Espírito Santo? Qual foi? E por que nós não vamos falar em línguas? Se o gentil recebeu, por que o crente não vai receber? Hã? Capítulo 11, verso 15, para encerrar aqui. Capítulo 11, verso 15. Aqui é Pedro narrando para os irmãos de Jerusalém o que aconteceu na casa de Cornélio, explicando o que aconteceu. Olha as palavras do apóstolo Pedro, que palavra linda. Eu amo quando Pedro fala isso. O apóstolo de Jesus. Ele diz no verso 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós no... Sabe quantos anos já tinha se passado depois do Pentecostes? Me ajuda aí, amor, sou ruim, é 13 anos? 12 anos, né? 12 anos. Tinha se passado 12 anos depois do Pentecostes. Aí Pedro falou assim, irmãos de Jerusalém, eu fui na casa do centurião, estava cheio de gente lá, um povo pagão, um povo que não conhece o Deus de Israel, mas Deus me apareceu numa visão lá no terraço em Jope, na casa de Simão o curtidor. Deus me deu uma visão para não chamar de impuro o que ele purificou. Ele viu o coração desse povo e ele não resistiu o coração desse povo. Mas os anjos não podem pregar o evangelho. O anjo falou para Pedro pregar o evangelho. Você sabia que os anjos não podem pregar o evangelho? Ele cutuca e derruba você da sua cama 4 horas da manhã para ver se você vai pregar o evangelho. Eles queriam pregar o evangelho, mas eles não podem. Essa missão é dada para a igreja. Que privilégio que você tem, cara. Os anjos queriam fazer as coisas no seu lugar e não pode. O privilégio está com nós. Aí Pedro fala assim, eu estava pregando quando o Santo Espírito caiu sobre eles. E sabe o que Pedro fala? Foi lindo. Foi igual no cenáculo. O Espírito Santo não muda. Faz 12 anos que nós fomos cheios lá em Jerusalém. E nós viramos missionários e testemunhas de Jesus. E aí eu cheguei no meio daqueles romanos perdidos, pagãos, pessoas que têm costumes estranhos. Eles eram pecadores, mas eles ouviram a mensagem do perdão dos pecados. Eles ouviram sobre Cristo. E eles creram em Cristo. E irmãos, no meio da minha mensagem, eu vi o Espírito Santo entrando naquela casa, como entrou em Pentecostes. E o Espírito Santo começou a batizar um por um. E aqueles homens que eram pagãos se tornaram crentes em Cristo Jesus. Olha o que Pedro diz. Verso 16, irmãos. Olha o que ele disse. Vamos ler junto aqui, ó. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 17. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando quê? Quando quê? No Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar em me opor a Deus?
apóstolo Pedro diz assim: irmãos, eu sei que judeu não pode entrar na casa de gentio, mas foi Deus que mandou, irmãos. Irmãos, quando eu vi o Espírito caindo naqueles homens, aquelas mulheres, irmãos, eu lembrei das palavras do nosso Senhor. Foi o Senhor que disse que Ele batizaria com o Espírito Santo. Então, quando eu me lembrei das palavras do Senhor, eu fiquei contemplando o Espírito se mover. Eu deixei o Espírito Santo. Irmãos, eu vou contar para vocês. Quando eu vi os gentios recebendo, eu caí no meio deles e comecei a dançar no fogo. Sabe por quê, irmãos? Eu não queria me opor a Deus. Foi Deus que decidiu batizar aqueles homens com o Espírito Santo. Sabe por quê? Cornélio foi o primeiro. Quando eu olhei na boca de Cornélio, aquele homem vestido de soldado romano. Sabe por quê, irmãos? Aquilo era um paradigma, era uma barreira para Pedro. Porque Pedro nasceu e foi criado toda a sua vida sendo por um soldado romano. Um soldado romano batia no judeu. Os soldados romanos, eles tinham ódio dos judeus. Então a figura de um soldado romano representava sofrimento para Pedro. Mas eu vou dizer algo para vocês. O Espírito Santo está me revelando isso aqui agora. Quando o Espírito Santo ele é derramado, cai barreiras. Não tem grego nem judeu, mas tudo, Deus é tudo, em todos, por meio de Cristo. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Ele é tudo e todos em Cristo. Não há barreiras quando o Espírito Santo desce. E aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que te fez tanto sofrer, quando você é cheio com o Espírito Santo, você é curado. Aquele dia, Pedro teve que chamar um opressor de irmão. Olha o poder do derramamento do Espírito, pastor. Pastor, talvez alguém já fez mal para você, irmão. Mas porque ele não conhece Jesus. Mas se ele recebeu o poder do Espírito Santo, você vai chamar aquele malfeitor de teu irmão em Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo começar a encher a igreja de Cristo no Brasil, vai cair as placas denominacional. Não vai ter o tradicional ou pentecostal, mas Jesus vai ser tudo. Todos. Cristo é o centro do Evangelho. E só há um Espírito. E bebemos todos dessa fonte. Sejam batista, presbiteriano, assembleiano. Todos bebemos de uma só fonte. O Espírito Santo é um só. Não há Espírito Santo para adulto e para criança. Existe um só Espírito Santo. Ele é um Deus só em 3 pessoas. Vamos lá, vaso. Não para não, vaso. Para não. Vou falar igual a Eliseu. Me traga um tangedor aqui que eu estou profetizando agora. Não para porque eu estou profetizando, vaso. Para não. Talvez você não falou em línguas antes. Não é porque Deus não quis. É porque você não entendia que você já deveria ter falado. Talvez você já tenha um tempo na igreja. Uma vez, lá no Mato Grosso do Sul, fui pregar numa igreja, era um culto de jovens. E tinha alguns anciões da igreja que estavam ali contemplando aquele culto. Porque estavam desconfiados do pregador. Sabia? Vamos ver o que esse pregador vai falar. Eu prego essa mensagem há muitos anos, irmãos. Só dedilho, irmão. Só dedilho. Eu preguei sobre o Espírito Santo. Tinha jovens, uma igreja pequenininha. E tinha uma senhora atrás de mim. Uma senhora de idade, bem de idade. E eu falei assim, olha, se você não fala em línguas, eu aqui para isso. Você fala em línguas, vem aqui na frente. Aí, os jovens vieram. E aquela senhora se levantou e ficou aqui do lado. Eu falei, ela deve ser a anciã da igreja. Ela veio me ajudar a orar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu orando para aquele jovem pegando fogo. Falando em línguas, recebendo o batismo com o Espírito. E eu passei por ela. E na hora que eu fui sair, ela me pegou pelo braço. E ela falou assim, pastor, você não vai orar por mim? Aí eu... A irmã quer oração por quê, né? Pelo quê? Para eu falar em línguas. Meu Jesus amado. Essas coisas acontecem comigo, irmão. Só comigo.
a fundadora da igreja. A senhora não, eu falei baixinho, né? Sem o microfone. A senhora não fala em línguas ainda? Não, eu estou há 40 anos esperando. Meu Deus do céu. A senhora não falou em línguas ainda porque ninguém falou para a senhora que a senhora já podia ter falado. E eu falo um negócio para a senhora. Eu vou orar com você, você vai falar agora. Você crê? Ela, eu creio. Primeiro eu fiquei meio assim, né? Meu Deus, tipo... Ei, Jesus, esse trabalho mais difícil sobra só para mim. A véia está há 40 anos para falar em língua e ninguém orou por ela. Na minha vez, no meu culto. Tá bom. Me ajuda, Espírito Santo. Fala, apóstolo, me dê mais ousadia nessa hora. Irmãos, os jovens estavam tudo orando em língua, todo mundo no fogo. Haramanai daquela. Quando eu peguei na mão da senhora e falei, em nome de Jesus, recebo o batismo com o Espírito Santo, a igreja parou. E ficou olhando. Aí eu falei, meu Deus do céu, está todo mundo olhando. E aquela assim, aleluia, glória. Não é aleluia e glória, está dentro da senhora. Fala em nome de Jesus, está aí dentro, deixa sair para fora. Pronto, aí a igreja caiu abaixo. Mas todo mundo ficou assim, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, não é eu. O Senhor sabe que eu peço a graça dele toda vez. E aí eu pensei, meu Deus, 40 anos buscando o Espírito Santo, poderia ter recebido há 40 anos atrás. Mas falta entendimento na igreja. Nós ouvimos muito falso ensino contra essa doutrina. É para todos. Aqui, ó. Eles nunca tinham ouvido o Evangelho. Ouviram o Evangelho e foram batizados. Falaram em língua. Aí sabe que Pedro fala no texto mais para frente? Pode alguém negar as águas do batismo para receber o dom do Espírito Santo? Não é os dons, não é os 9 dons, é o dom. Que dom é esse? Dom de falar em línguas para edificação pessoal. Às vezes é lá, às vezes é às vezes é rouba candala. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, por que eu orei só uma palavra e o outro orou um monte? Porque o outro abriu mais o coração que você. Porque você orou duvidando. Você sabe que tem crente que ainda ora com 10% de dúvida? Não tem crente da vontade de ser. Vou te levar para minha casa e eu vou dar um jeito em você, rapaz. O fogo está caindo, o céu está aberto e o irmão está com guarda-chuva ainda. Não, e os outros que eu falo? Irmão, nós vamos agora fazer uma oração e nós vamos falar, nós vamos orar em línguas. Amém? Aí o irmão fica assim, ó. Irmão, abre a boca, irmão. Como que o Espírito Santo vai te dar a palavra se você está com a boca fechada? Tem gente que fica assim, ó. Irmão, deixa sair, irmão. Aí, não, irmão, não chora, não. Fala em língua primeiro, depois você chora. Aí, isso aí, ó, era simples assim. A gente fica esperando um raio cair na nossa cabeça, um choque tocar o nosso corpo. É pela fé. Quando você creu em Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador, cai um raio na sua cabeça? O que a Bíblia fala? Pela fé, fomos salvos. Pela fé nós cremos em Cristo, pela fé nós somos batizados com o Espírito Santo. Você tem que crer no quê? Na palavra que foi pregada nessa noite. Amém? Amém? Então vamos lá, fiquem de pé. Agora você que não fala em línguas ainda, você não foi batizado, você não fala em línguas. Você vai vir aqui na frente, nós vamos orar. Vamos lá, você que não fala em línguas, o apelo e o chamado é para você hoje. E eu quero que traga as crianças também. Traz os meninos, fica aqui as crianças aqui, ó, no palco aqui, ó. As crianças também vão ser cheias com o Espírito Santo. Vem cá os meninos jovens aí, ó. Vem para cá. Vamos receber. Pode vir. Não quer com vergonha não. Você não está sozinho. Olha a galera que está junto aqui, ó. Isso. Cadê os irmãos do louvor? Aquele irmãozinho do louvor com a outra irmã. Vamos cantar aquela música da Laura Solgueles? Mas...
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vocês cantam bem suave, tá? Tem mais alguém que não fala em línguas? Tem, eu sei que tem, mas você precisa vir aqui como um passo de fé, tá bom? Você já exercita a tua fé vindo aqui na frente. Amém? Eu poderia até você, mas você tem que vir aqui com passo de fé. Olha, vocês que estão aqui, ó, as crianças vêm para cá, traz as crianças aqui. Os jovens ficam atrás. Pode sentar, senta aí, escolhe aí. Isso, senta aí. Bonitinho, isso. Pode sentar aí. Isso, vem cá, princesa. Vem cá. Vamos aqui orar com o pastor Fabrício. Senta ali, ó, também com os amiguinhos. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Espírito Santo agora. Vem cá também, campeão. Ó, rapaz. Homem cheio do fogo de Deus. Pode escorar ali, ó. Senta aí, isso. Fica aí, bonitinho. Oh, tem mais um aí. É só vir um, vem a galera. Glória a Deus. Bom de meninada que anda em bando, né? Eles são bons, viu? Um dá um par de fé, eles acompanham tudo. Irmãos, vocês que estão aqui na frente, escuta aqui rapidinho. Nós vamos fazer uma oração junto, tá? Nós vamos orar junto. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo. É uma oração de confissão. Você tem que confessar com a sua boca o que você crê com o seu coração. E assim que nós terminarmos de fazer essa oração de confissão, eu vou orar por vocês, tá bom? Aí eu vou orar por vocês e eu vou pedir para Jesus derramar do Espírito dele sobre vocês. Quando eu estiver orando, presta atenção, quando eu estiver orando, Jesus derrama do Espírito Santo aqui agora. Nesse exato momento, você não vai precisar falar gló, 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 nem aleluia, nem misericórdia. Você vai olhar para dentro de você com os olhos fechados, você vai perceber as línguas vindo do teu interior direto para a sua boca. É assim que funciona. As línguas do Espírito, elas não vêm do interior para a nossa mente. Não, elas vêm do interior direto para a nossa língua. É o Espírito Santo que dá as palavras, mas quem fala é você. Ele dá as palavras aqui no nosso interior, mas quem pronuncia somos nós. E as línguas do Espírito não passam pela mente. Por não passar pela mente, o teu cérebro vai questionar. Ele vai falar, o que você está falando? Eu não estou entendendo, mas não está mesmo. Deus tirou o cérebro humano do entendimento das línguas. Porque é uma linguagem celestial. Você está falando mistérios com o Pai. A Bíblia fala que ninguém entende. É só você, o Pai e o Espírito Santo. Pastor, mas entendo o que eu estou orando. Você não entende agora. Mas no passar dos dias, quanto mais você orar em línguas, mais revelação da palavra você vai ter. Mais entendimento das coisas espirituais vai vir no teu coração. É resultado do que você orou em línguas. Porque é mistérios do céu. Amém? É uma linguagem direta. O diabo não entende o que você está orando. Por isso que ele fica bravo. Ele fica querendo saber o que você está falando com Deus. Mas é você e Deus. Ele não tem que saber. É você e Deus e o Espírito Santo te ajudando nessa oração. Amém? Então você não pode ficar com a boca fechada. Quando eu falar, receba o batismo com o Espírito Santo, fale em línguas. Aí você abre a boca e vai falar o que vem, tá bom? Às vezes vai vir uma palavra, vem duas, vem três. Depende do quanto você deixar o Espírito Santo mover. Uma coisa você não pode fazer, é trancar o Espírito Santo dentro de você, porque ele já está aqui dentro. Quem é crente já tem o Espírito Santo, ele já está aí dentro. Nós só vamos orar para o rio vir para fora. As águas vir para fora, amém? E vocês também, tá bom? Eu vou orar e vai vir a linguagem dos amigos de Deus. Vocês vão falar em língua também. Fecha os seus olhos, todo mundo aqui. Fecha os seus olhos. Orem assim comigo. Fala assim: Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio, eu declaro que eu sou justo, justificado, lavado, santificado no poder do teu sangue sobre a minha vida. Eu declaro que não há condenação sobre a minha vida. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Isso. Agora, Espírito Santo, me encha com teu poder, me batiza com teu poder.
me conceda as palavras sobrenaturais no meu espírito. Agora, eu creio, eu recebo o dom de línguas no meu espírito. Agora, em nome de Jesus, eu creio que eu posso falar em línguas. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, agora eu vou orar por vocês. Jesus querido, batiza a tua igreja com o Espírito Santo mais uma vez. Batiza a tua igreja com o Espírito Santo, Jesus. Derrama o teu poder segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra nessa noite. Encha eles com o Espírito Santo. Encha eles com o Espírito Santo. Flua o teu poder agora. Flua o teu poder agora. Recebam, recebam, recebam. Só recebe, só recebe. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo. Fala em línguas. Isso, fala em línguas. Fala, filha, fala. Essa mesmo. Isso, fala mais. Não para. Fala em línguas, Receba. Pode falar em línguas. Essa mesmo. Pode falar, fala. O Espírito Santo já está batizando. Fala em línguas. Essa mesmo. Receba. Mais. Receba, em nome de Jesus. Fala em línguas. Pode falar, filho. Pode falar, essa palavrinha que está dentro de você. Pode abrir a boca, pode falar. Em nome de Jesus, fala em línguas. Pode falar, essa palavra. Abre a boca, pode falar, filho. Já recebeu. Isso. Segura o Espírito Santo, não prende não. Fala. Pode falar. É simples. Isso. Pronuncia. Pode falar em línguas. Essa mesmo. Pode falar. Essa mesmo. Fala. Xaracatarabá. Fala. Isso, filha. Libera as línguas. Isso aí, ó. Já liberou. Fala em línguas, filha. Pode liberar. Xaracatarabá. Essa mesmo. Nada melhor aqui se fala em línguas. Você já foi batizada. A esperança viva. Fala. Tua presença. É você que fala. Você já recebeu, agora você fala. Isso, essa aí mesmo. Isso. Vai repetindo. Mais. Que liberta. Isso. Fala mais. Minha querida, fala em língua. Você já recebeu. Aí, ó. Fala em língua. Isso. Essa mesma, irmã. Balabababaiabala. Isso. É uma língua estranha. Vai falar nessa língua estranha. Fala mais em línguas. Fala em línguas. Isso. Fogo. Fala em línguas. Fala mais. Fala em línguas, filho. Fala em línguas. Aí, ó. Vai falar. Fala. Xacantarababa. Xarabá. Só fala. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Isso. Isso, filha. Libera, minha filha. Já está dentro de você. Fala. Desejo do meu coração sermos inundados. Fala em línguas, filha. Isso. É essa palavra aí mesmo. Fala mais. Mais Espírito Santo. Mais sobre esses jovens. Mais fogo. Caia fogo.
Isso! Deixa o Espírito Santo fluir. Vocês têm que deixar o Espírito fluir agora. Vocês já receberam, agora vocês têm que deixar fluir. Isso, não segura não, não segura não. Filha, fala em línguas. Está dentro de você. Pode abrir a boca, pode falar. Pode falar, filha, receba. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o pão. Espírito Santo, enche essas crianças. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo encher vocês. Espírito Santo, fale. Pode falar isso. Isso, pode falar. Pode falar isso. 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 Pode falar em línguas. Fala em línguas. Xaracatalabalabababá. Tua glória e bondade. Ramandala basura, mandala bayakala basura bababa. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. O poder do Espírito Santo está sendo derramado nessas crianças. Adorem a Jesus. Adore a Ele. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo flui, sopra. Isso. Isso. Recebam. É o Fale em línguas. desejo do meu coração sermos inundados. Deixa o Espírito Santo te encher mais. Olha o fogo de Deus sobre você, filho. O fogo de Deus está sobre essas crianças. Espírito de Deus, E enche sopra o teu fogo. Isso! 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 A unção está sobre vocês. a sua glória. Isso! Derrama a sua glória. E enche-me até transbordar. Isso! Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Fale em línguas. Enche-me até transbordar. Isso, deixa transbordar. Deixa transbordar. Sua glória, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, pede pra Ele, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Mais, enche mais, Deus, enche mais. Enche-me, Mais, enche mais. Enche mais. até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. E enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
Não pare. Fogo. Fogo. Não é só isso, não. Tem mais. Fogo. Transporta. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Fogo. Não para. Fogo. Essa palavra tocou o seu espírito. Ela tocou o seu espírito. Isso, tem mais fogo. Tem fogo nas suas mãos. Deixa esse fogo incendiar. Fogo. Receba mais. Tem mais. Fogo. Irmãozinho, tem fogo. Deixa eu te pegar. Até transbordar. Fogo. Sua glória. Fale em línguas, receba. Abre a boca, fala em línguas. Pode falar, essa palavra aí mesmo, pode falar. Isso, fogo. Isso, fala em línguas. Isso. Fogo. Meus filhos, você já recebeu. É só falar, você já recebeu, tá? Só fala. Isso, fala mais. Fogo. Isso é, o Espírito Santo é assim mesmo. Fogo. Mais. Meu sacrifício sou. Isso. Esse é o Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Outra vez, meu Espírito. Mais. E eu me abro para enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Receba o poder do Espírito Santo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Fogo. Enche-me. Enche-me, a igreja. Derrama a glória. Fogo. Fala essas palavras da vida aí dentro de você. Ora abaixo. E enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me para grupo até transbordar. Derrama sua glória. Você que precisa, você que deseja, você vai pedir para Ele. Enche-me, Deus. Enche. Você que precisa ser renovado. Derrama sua glória. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tem gente que não foi aqui na frente, mas que o Senhor quer renovar aí atrás. Arabaçuda Cantarábia. Como foi pregado nesta noite,
Que o Senhor venha renovar os dons de língua sobre a nave da igreja. Então você vai pedir para Ele te renovar. E o sinal é falar em línguas. Deixa Ele te tocar. Enquanto a gente adora, você vai ser cheio. E enche-me, diga, derrama sua glória, até transbordar, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, caia fogo do céu, queima este, mostra pra esse povo, caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo, e a Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo, e a Deus em Israel. Oh, glória. Queima esse
som. Pode mandar sentar, pode sentar. Ô glória. Eu vou fazer algo que o Santo colocou aqui no meu coração. Todos vocês que vieram aqui na frente, dá as mãos. Todos vocês. Você que está aqui atrás também, está no meio aqui. Porque se tiver alguém, pastor, que não foi batizado, vai ser agora. Porque é contagiante. Você que não veio e quiser vir agora, pode vir também. Caia fogo do céu. Olha para mim, fecha os olhos. Faz o que o pastor falou para fazer. Começa a soltar aí de dentro para fora. Começa. Derrama, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai contagiando. Vai ser contagiado um pelo outro. Pelo Espírito Santo. Só pegou aqui, ó. Só pegou aqui, ó. Só pegou aqui. Vai. Solta a voz de dentro de Israel. É fogo no céu. Queima. Vai derramando, Senhor. Derrama. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Mostra pra Deus em Israel. Agora abrace um outro, abrace outro, vão se abraçando. Oh glória, vão se abraçando, voltando para os seus lugares, falando em línguas. Vai ser diferente. Urabacandaraiaço. Noite de glória, noite do Espírito Santo. É só a primeira noite. Sexta-feira que vem você já vem com o Espírito Santo, vai embora com Ele, vai passar a semana com Ele. Domingo vai estar no culto com Ele, amanhã vai acordar com Ele, hoje vai dormir com Ele, hoje vai sonhar com Ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Sabe, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Quem recebeu da parte do Senhor aí, dá glória a Deus. Perdoa do horário, domingo às 19 horas, culto da família. Amém. É um trabalho que começou hoje, tem continuidade sexta que vem, mais 2 sextas. É só para crescimento ainda maior da igreja. Amém. Faz assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, cadê o livro, pastor? O livro está lá? Irmão, passa ali, irmãos. Abençoa o ministério do pastor. Tá? Vai estar abençoando a obra lá na Bahia também. Amém. Você que não acertou a rifa, irmão, acerta até domingo. Eu vou estar mandando um pix lá para a obra. Eu vou conversar com o pastor aqui como a gente vai fazer para estar abençoando a obra. Tá bem? Amém? Vão com Deus, que Deus abençoe. Abençoe a obra de Deus, abençoe a vida do missionário de Deus que veio aqui nessa noite. Aplauda o Senhor!